Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Kandayuki. Eu estava pensando em alguma ideia para vídeo, até que eu pensei, se eu falei dos meus vilões de anime favoritos, por que não falar dos meus animes favoritos? Por isso eu acabei de montar um top 10 da minha lista atualizada dos meus animes favoritos. Claro que conforme eu for assistindo algumas outras coisas e tudo mais, esse top pode mudar. Mas atualmente, no momento da gravação desse vídeo, esses são os meus animes favoritos. Beleza? Então se você já gostou do tema, se você gosta de outros animes, assim como eu, e também coloque aqui nos comentários o seu top 10 de animes favoritos, beleza? Então agora sem ficar errando muito, bora pro vídeo! Like that. I pull a Glock out and then fight back. You wanna leave, give me all my cash back. Tell me we don't do cash back. You wanna play with her, you can have that. I make him go to sleep like a cat. I put my hands on cause you... Bom, antes da gente começar oficialmente o top 10, eu quero deixar algumas menções honrosas para alguns animes. E são eles: Modal Zushi, Given, Ouran High School Host Club, Banana Fish, Vinland Saga, Mob Psycho 100, Noragami, Steins Gate, o anime de Rama Meio de 2024 e Spy Family. Na 10ª colocação, eu sei, já vai ter polêmica provavelmente, mas ele acabou ficando em 10º lugar, gente, não me julguem. Em 10º lugar, eu coloquei Tianguan Sifu. Bom, se fôssemos pra gente avaliar ele tecnicamente nos termos de escrita, ele provavelmente estaria em uma colocação maior. Mas como eu estou analisando o meu gosto pessoal e eu estou levando em consideração o todo, tanto a qualidade da obra quanto as minhas ligações afetivas, ele acabou ficando nessa colocação. E não é pra menos, gente, eu já vi muitos animes, e se está no top 10 é uma honra. Tianguan Sifu é uma obra maravilhosa, com uma escrita excelente, e por mais que seja uma animação chinesa, um anime ele se considera anime, então ele merece, eu considero anime também, e ele fica aqui neste meu top 10. E pra falar a verdade, que obra maravilhosa. Os personagens são muito bem escritos e tudo mais. Para ele ter ficado em 10º lugar, eu usei como um critério de desempate, que o fato é que eu não dei 10 para a primeira temporada, eu dei nota 8. Para a segunda temporada eu dei um 10, então daí por isso que ele acabou ficando em 10º lugar, mas ainda assim, super merecido essa colocação. Na 9ª colocação tem um anime que me marcou muito, foi o primeiro seinen que eu assisti e até hoje é o meu anime seinen favorito. Em 9º lugar eu coloquei Hellsing Ultimate. Sim, eu sei que agora vocês já vão ficar, ué, Hellsing acima de Tianguan Sifu? Bom, eu acho que sim, Tianguan Sifu em termos de escrita é melhor do que Hellsing, mas Hellsing teve um impacto maior pra mim. Hellsing foi um dos primeiros animes que eu assisti, então já soma isso, foi um dos primeiros mangás que eu li, um dos primeiros cosplays que eu fiz foi o do Alucard, que é um dos meus personagens favoritos, e Hellsing me marcou demais, então por isso eu acabei usando esse critério de desempate. E desde a primeira vez que eu vi Hellsing eu já me apaixonei. Eu assisti a versão de 2001, me apaixonei, aí eu fui ler o mangá, me apaixonei mais ainda, aí eu fui assistir o Hellsing Ultimate e minha paixão subiu ainda mais. Lembrando que aqui estou considerando ambas as versões, porque eu tenho um carinho muito grande por elas. Hellsing, por mais que tenha seus problemas, é uma obra muito boa. O Alucard é um dos meus personagens favoritos e Hellsing é um anime excelente. Se você não assistiu, assista, você não vai se arrepender. Na 8ª colocação eu coloquei aquele que pra mim é o melhor anime de todos os tempos. Se a gente fosse avaliar nos termos de escrita, ele ficaria em primeiro lugar. Mas como eu estou avaliando em consideração o meu coração, ele acabou ficando nessa colocação. E em 8º lugar ficou Fullmetal Alchemist Brotherhood. O que falar desse anime? Esse anime é sensacional. É até hoje o melhor anime que eu já assisti em todos os tempos, nos termos de escrita. Fullmetal tem cenas marcantes, tem personagens excelentes e uma história praticamente perfeita, não tem quase furo de roteiro. Lembrando que aqui eu estou me referindo ao Fullmetal Brotherhood. Eu gosto bastante do Fullmetal clássico também, mas eu acho que em relação ao Brotherhood ele é bem inferior. Muito embora tenha coisas que eu prefira no Fullmetal clássico, mas como um todo eu coloco aqui o Fullmetal Brotherhood. Fullmetal é uma obra excelente, com personagens muito bem escritos, uma história maravilhosa, um mundo perfeito. Fullmetal não tem basicamente defeito nenhum, é o anime mais perfeito que eu já assisti em toda a minha vida. Na 7ª colocação eu coloquei o meu anime shoujo favorito, e que nos termos de escrita, na minha opinião, é o segundo melhor anime de todos os tempos. Em 7º lugar eu coloquei Fruits Basket. Eu sei, galera, Fruits Basket é um anime bem diferenciado dos outros que eu vou citar aqui. Fruits Basket não é um anime de luta,
mas é melhor do que mais de 99% deles. Por mais que o começo de Fruits Basket seja um pouco lento, a obra melhora muito. A reta final é basicamente perfeita. Fruits Basket tem um apego emocional muito forte pra mim, eu tenho uma ligação afetiva muito forte com ele. Eu assisti esse anime com a minha mãe, e ela amou, é o anime favorito dela. Tanto que o meu sobrenome Yuki vem por conta de Fruits Basket, vem por conta do personagem Yuki. Eu gosto demais desse anime, essa obra me marcou demais. É um anime lindo, maravilhoso, eu amo demais Fruits Basket, é uma obra que me marcou muito, eu amo de paixão. Se você não assistiu, assista Fruits Basket, você não vai se arrepender. Na minha opinião, o segundo melhor anime de todos os tempos e o melhor anime shoujo que existe. Agora na sexta colocação vem um anime que é muito pessoal comigo, é um dos meus queridinhos, um anime que eu tenho uma ligação afetiva muito forte, que é The Gray Man. Sim, The Gray Man, eu sei que ele não é o melhor anime de todos, eu sei que ele tem alguns problemas, eu admito isso, mas eu tenho uma ligação afetiva muito forte com The Gray Man. The Gray Man me liga uma pessoa muito importante pra mim. Não é à toa que o meu nick Kanda vem por conta do Kanda Yu, desse anime. The Gray Man é um shonen maravilhoso dos anos 2000. Ele tem uma pegada gótica maravilhosa, a história é muito boa e os personagens são extremamente carismáticos. Tem lutas excelentes, The Gray Man tem tudo que eu gosto. Ele tem um ótimo humor, ótimos personagens, ótimos momentos de ação e por aí vai. The Gray Man é um dos elencos onde eu mais amo personagens. Eu sou simplesmente apaixonado por esse anime e sempre que eu tenho um mangá, eu vou lá, leio na hora. E eu vou falar a verdade pra vocês, toda vez que eu vejo algo de The Gray Man, eu me emociono, porque é um anime muito delicado e é uma obra extremamente pessoal pra mim. Por isso que The Gray Man acaba ficando na sexta colocação do meu top. Agora abrindo o top 5 com um anime que eu assisti ano passado, mas que eu gostei tanto que ele precisa entrar aqui nesse top. Na quinta colocação eu coloquei Lupin Sansei Parte 5, ou também chamado Lupin III Parte 5. Gente, eu não tenho como descrever o quanto que eu dei risada com Lupin Parte 5. Eu fiquei simplesmente apaixonado pela obra. Por mais que a minha obra favorita da franquia Lupin ainda seja o Castelo de Cagliostro, Lupin Parte 5 vem logo atrás. É uma obra que eu gostei demais, eu dei muita risada, os personagens são excelentes. E se você quer começar a assistir Lupin, começa pelo Lupin Parte 5. A trilha sonora de Lupin é maravilhosa e é um anime excelente. Fala muito com as coisas que nós temos hoje em dia de IA. Por mais que o anime foi lançado em 2018, ele conversa muito com a gente nos dias atuais. Enfim, Lupin III Parte 5 é excelente e sem dúvida é um dos animes que eu mais gostei de ter assistido. Até agora, o anime que eu mais gostei de ter assistido em 2024 e ele é um dos meus animes favoritos. Por isso, ele fica aqui na quinta colocação. Agora na quarta colocação fica um anime que eu assisti recentemente, que eu inclusive lancei um vídeo aqui no canal, bem recentemente, um anime que eu não dava nada, mas ele me entregou basicamente tudo, um verdadeiro tributo aos 40 anos da franquia. Sim, em quarto lugar eu coloquei Dragon Ball Daima. Lembrando, gente, que estou me referindo ao Dragon Ball Daima, apenas ao Dragon Ball Daima. Não o Dragon Ball Z, não o Dragon Ball GT, Super, não, Dragon Ball Daima. Eu sei, galera, eu sei que agora eu mexi num vespeiro do caramba, mas pra mim, em questão de série, Dragon Ball Daima é a melhor série de Dragon Ball de todos os tempos. É um verdadeiro tributo aos 40 anos de Dragon Ball. Pega tudo aquilo que funciona nos outros, junta aqui e faz uma obra excelente. E bom, o motivo dele estar nessa posição tão alta, ele até poderia estar no quinto lugar, mas é um motivo surpresa. Eu não estava dando nada pra Dragon Ball Daima, a minha expectativa estava no menos 30, e levando em consideração a expectativa, o que eu esperava e o que ele foi, ele acaba ficando nessa colocação. Dragon Ball Daima é um verdadeiro tributo aos 40 anos de Dragon Ball. O Vegeta, o meu personagem favorito, brilhou demais em Dragon Ball Daima. Se fosse pra gente colocar em questão de personagens, o Vegeta com certeza estaria aqui no meu top 5 também. Mas como a gente tá falando em questão de história, pra mim Dragon Ball Daima pega tudo aquilo que funciona nos outros Dragon Balls, coloca aqui e faz uma história muito boa. Pra mim, a obra mais consistente de Dragon Ball, muito por ser a menor, mas ainda assim, em 20 episódios, ele entrega muita qualidade. A trilha sonora é maravilhosa e um verdadeiro tributo aos 40 anos de Dragon Ball e ao Toriyama. Agora, na terceira colocação, vem uma franquia que, por mais que tenha diversos problemas, eu gosto muito, me marcou demais. Terceira colocação fica Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya.
Sim, gente, eu sei que Cavaleiros do Zodíaco tem diversos problemas, eu sei que muita gente não gosta, mas eu sou apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco foi um dos primeiros contatos que eu tive com o mundo dos animes, e por mais que na época não tenha assistido ele inteiro, eu gostei, tanto que Cavaleiros do Zodíaco também foi um dos primeiros contatos que eu tive com o mangá. Eu li o mangá completo da saga clássica, The Lost Canvas e Saint Achou. Eu estou colecionando o episódio G, e graças a um amigo meu eu pretendo ler Next Dimension. E bom, Cavaleiros do Zodíaco me marcou demais, eu gosto muito, muito, muito. Eu simplesmente tive a oportunidade de ir num show onde tocava as músicas de Cavaleiros do Zodíaco, e lá eu conheci pessoas maravilhosas que eu carrego comigo, então ele acaba crescendo em simbolismo pra mim, sem contar que foi uma experiência muito boa ter colecionado os mangás de Cavaleiros do Zodíaco me acompanharam em momentos difíceis pra mim, me ligam a pessoas que eu gosto muito, sem contar que ainda Cavaleiros do Zodíaco me fez conhecer gente muito, que eu carrego muito, que eu gosto muito. Sem contar que eu fui lá, eu tenho camisa de Cavaleiros do Zodíaco, eu tenho mangá, eu tenho figure, eu tenho quadro, enfim, eu sou simplesmente apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco. E se você me perguntar qual é o meu a minha obra favorita de Cavaleiros do Zodíaco, eu respondo The Lost Canvas. Mas aqui eu estou levando em consideração a franquia como um todo. Muito embora Cavaleiros do Zodíaco tenha diversos problemas, Cavaleiros do Zodíaco marcou demais, então eu considero a obra como um todo. Por isso, ele acaba ficando nessa colocação, porque foi um anime extremamente importante para minha formação como otaku e me fez conhecer muitas pessoas que eu carrego comigo. Agora, na segunda colocação, tem um anime que me marcou demais quando eu era mais novo, me marcou muito com a criação do canal, com o canal, e agora, com a temporada que foi lançada recentemente, eu assisti e a minha paixão voltou totalmente. Na segunda colocação, eu coloquei Bleach. Sim, gente, eu sei que Bleach tem muitos problemas, mas Bleach é muito importante pra mim. Bleach foi um anime que eu gostei muito quando assisti, porque ele me lembrava muito um outro anime que eu vou falar aqui ainda e tal, mas Bleach me marcou muito. Bleach, por muito tempo, era um dos animes que mais dava acesso aqui no canal. Eu tenho uma ligação afetiva muito forte com Bleach, porque eu falava muito de Bleach aqui lá no comecinho do canal, lá naquela época onde os vídeos nem são bons. Eu não recomendo vocês assistirem aqueles vídeos, mas tudo bem. Bleach marcou muito, aí quando veio a nova temporada, eu simplesmente amei. Quando veio a segunda parte, eu não vou negar, eu desanimei bastante. Mas quando eu fui ver essa terceira parte, eu não sei mais o que esperar. E eu simplesmente fiquei, uhul! Bleach é demais. Eu sei que Bleach tem problemas, mas eu gosto demais de Bleach. Tanto que eu li algumas coisas dos mangás de Bleach, eu quero ler o mangá inteiro quando der. Eu estou fazendo um cosplay do Ukiyoha, eu comprei um Funko do Ukiyoha, eu tenho uma foto do Ukiyoha na minha agenda, no meu caderninho que eu uso no meu dia a dia. Eu simplesmente gosto muito de Bleach. Bleach tem um simbolismo muito grande pra mim. Eu tenho uma caneca de Bleach. Bleach me fez conhecer gente que eu gosto bastante, me marcou muito, então, por toda a história que Bleach tem comigo, pela minha formação como otaku, por ter sido um dos primeiros animes que eu assisti, por ter ajudado a alavancar o canal, por ter me empolgado, por ter me acompanhado por muitos anos, agora com essa volta do anime e tudo mais, eu não posso deixar de colocar Bleach aqui nesse meu top. Então, Bleach, neste momento, acaba ficando na segunda colocação. Bom, agora na primeira colocação, eu vou dar uma roubada e vou colocar 2 animes, porque eu não consigo escolher um deles. Certas horas eu prefiro um, certas horas eu prefiro o outro, e eu fico com essa dúvida toda hora na minha cabeça pra saber qual deles eu escolho. Em algum momento eu escolho um, em outro momento eu escolho outro, tudo depende do meu humor e como eu estou e tudo mais. Mas enfim, rufam os tambores. Quem será que está nessa primeira colocação? Em primeiro lugar, como eu falei, eu coloco 2 animes. E são eles: Kuroshitsuji, ou Black Butler, e Yu Yu Hakusho. Calma, eu vou explicar porque cada um merece estar aqui de forma equivalente. Porque os 2 merecem estar aqui no meu primeiro lugar. Bom, vamos começar primeiro aqui falando do Kuroshitsuji. Kuroshitsuji, simplesmente foi amor à primeira vista. Eu já conheci Kuroshitsuji, eu já conhecia ele bem antes de assistir o anime em si. Eu já tinha tomado contato com o Sebastian, assim que eu bati o olho nele eu já gostei dele. Eu tinha lido algumas coisas do mangá, o meu primeiro contato tinha sido com o mangá, eu gostei pra caramba, só que eu enrolei pra caramba de ter assistido o anime. E quando eu assisti o anime foi bem no momento certo, porque era um momento que estava sendo meio difícil pra mim e tudo mais, e quando eu assisti foi simplesmente paixão à primeira vista.
eu sou declaradamente um fanboy de Kuroshitsuji. Kuroshitsuji é o anime que eu mais sou fanboy. Se você for olhar o meu My Anime List, é o único anime que eu dei basicamente 10 pra tudo. Não importa, eu amo demais a obra de Kuroshitsuji. Eu fui ler o mangá e me apaixonei ainda mais. E por mais que eu li tudo, já estou nos atuais. E por mais que, fala a verdade, que alguns desses capítulos mais atuais eu não tenha gostado muito agora, nessa reta que chegou, eu gostei. Voltou a ficar ao ponto de eu gostar. Aí teve essa nova temporada ano passado. A minha paixão voltou com tudo. Eu mostrei até pra minha mãe. Agora em abril vai ter a nova temporada. Eu vou assistir com ela de novo. E simplesmente Kuroshitsuji é uma obra que eu amo de paixão. A minha primeira action figure foi justamente uma action figure do Sebastian, que é o meu personagem favorito. Eu tenho uma da Madame Red. Eu simplesmente sou apaixonado por Kuroshitsuji. Quando eu fui lá pra São Paulo, eu fiz questão de comprar uma camiseta e um mangá em japonês. Enfim, eu sou declaradamente apaixonado por Kuroshitsuji. É um anime que eu sou extremamente fanboy. E ele merece estar aqui nessa colocação, porque eu amo demais os personagens, a história, a trilha sonora, as aberturas, tudo. Eu sou um fanboy declarado de Kuroshitsuji. E bom, né, como eu falei do Kuroshitsuji, agora vamos falar de Yu Yu Hakusho. Bom, Yu Yu Hakusho, pra quem acompanha o canal, já não é surpresa. É um anime que me ajudou na minha formação como otaku. Foi o anime que me fez viciar em animes. Por mais que o primeiro anime que eu tenha assistido foi Dragon Ball, o anime que me fez viciar em animes, que eu falei, ó, no momento que eu cheguei e falei, ok, estou assistindo um anime, eu gosto disso, eu quero ver mais, foi com Yu Yu Hakusho. E bom, pra quem me conhece sabe que foi um anime extremamente importante pra mim, um anime que esteve presente na minha vida durante anos, eu gosto muito, por mais que eu reconheça alguns problemas que a obra tenha, não importa, eu sou declaradamente apaixonado por Yu Yu Hakusho, ele tem um peso significativo muito grande pra mim, foi o primeiro mangá que eu li completo. Eu fui lá, eu assisti o anime, aí eu li o mangá, me apaixonei mais ainda. Eu tenho Funko, eu tenho várias coisas de Yu Yu Hakusho, eu sou declaradamente apaixonado. Durante anos eu usei a foto de Yu Yu Hakusho como capa de caderno de escola. E pra vocês terem noção, eu sempre escolho um. E eu sou declaradamente apaixonado demais por Yu Yu Hakusho. Fora que recentemente ele acabou voltando na minha vida devido a alguns acontecimentos que teve, que eu não vou ficar dando detalhes, mas eu acabei passando por alguns momentos meio complicados e Yu Yu Hakusho acabou voltando na minha vida como um símbolo de dizendo assim, agora você vai começar um novo ciclo. Então ele acabou voltando com tudo, a minha paixão acabou voltando. Eu acabei revendo cenas, vendo AMVs e tudo mais, e a minha paixão por Yu Yu Hakusho voltou à tona. Yu Yu Hakusho me marcou demais. Eu acho que provavelmente o anime onde eu mais amo o elenco de personagens. Eu amo basicamente todos os personagens. Eu gosto demais da história. Pra mim, Yu Yu Hakusho, por mais que não seja tecnicamente a melhor obra do Togashi, é a minha obra favorita dele. Eu gosto demais de Yu Yu Hakusho. Fez parte da minha formação como pessoa, fora que tem um impacto significativo nesse canal. Esse canal ele começou a ter força e acabou alcançando engajamento maior por conta de Yu Yu Hakusho. Eu conheci gente que eu gosto muito por conta de Yu Yu Hakusho, então esse anime acaba tendo um peso significativo muito forte pra mim, então por isso que ele acaba ficando nessa primeira colocação equivalente com Kuroshitsuji, porque pra quem me conhece sabe, durante muito tempo Yu Yu Hakusho foi o meu top 1, mas por conta deste meu apreço que eu tenho pela obra, por ter sido um dos primeiros animes que eu assisti e tudo mais, e outra coisa também que eu quero acrescentar, Yu Yu Hakusho foi o mangá que me fez querer colecionar mangás. Olha só que interessante, foi o anime que me fez gostar e viciar em animes, e foi o mangá que me fez gostar e viciar nos mangás. Então, sem dúvida, é uma obra que eu guardo com muito carinho aqui no meu coração. Eu sou declaradamente apaixonado por Yu Yu Hakusho. Então, sim, merecidíssimo ele ficar nessa primeira colocação. E bom, os critérios que eu usei para montar esse top 10 foram os seguintes. Eu fui colocando um do lado do outro e eu pensei, qual eu gosto mais? Qual impactou mais pra mim? Qual que eu gostaria de reassistir mais vezes? Aí eu fui colocando e fui montando aqueles que me dariam mais vontade de rever, quais que me marcaram mais. Todos obviamente me marcaram, mas eu fui aí montando pra ficar de uma forma mais equiparada com o que eu penso sobre cada um deles, beleza? Bom,
E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mete o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre receber quando virar os vídeos aqui do canal. Então, gente, coloque aqui nos comentários o seu top 10. Quais são os seus 10 animes favoritos, que eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo todos eles, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do meu top. E se vocês concordam com a minha lista ou discordam, ou se a sua lista é parecida com a minha, coloque aqui nos comentários a sua lista e tudo mais, beleza? Bom, então é isso. Tchau, adeus, até o próximo vídeo.